O que Jesus falou sobre dinheiro? Será que ter muito dinheiro é pecado? É isso que nós vamos ver no estudo de hoje. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia para conseguir acompanhar todos os versos que a gente vai ler. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudar a sua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento e seja o nosso instrutor. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. O tema dessa semana, então, que nós vamos entrar é a semana 7 já dos nossos estudos e ensinos de Jesus. E hoje nós vamos aprender o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Olha só que interessante, que tema pertinente para os nossos dias. Se você quer ter uma liçãozinha dessa daqui, você pode encontrar ela de duas formas, na forma digital ou na forma física. Na forma física é só você chegar em qualquer igreja adventista e solicitar esse material que eles vão te fornecer. De outra forma é você clicar aqui no link, que vai estar aqui na descrição do vídeo, onde você pode acessar o material digital. E aí você pode imprimir ou responder e acompanhar de forma digital mesmo, ok? Então não esquece, confere o link aqui embaixo. Muito se fala de dinheiro hoje em dia e muitas pessoas gastam muito da sua saúde atrás do dinheiro. Vamos ver então e entender o que Jesus falou sobre o dinheiro? É importante nós pontuarmos uma curiosidade aqui. Você sabia que dinheiro foi o segundo tema mais abordado por Jesus? O primeiro foi sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Então olha só, se não fosse tão importante, Jesus não falaria tanto. Para Cristo, as riquezas podem sufocar a espiritualidade, ou seja, ela pode se tornar um Deus rival. Sendo que o dinheiro faz parte do nosso dia a dia, como que nós podemos viver com ele sem fazer dele um ídolo? Jesus ensinou duas maneiras práticas e sistemáticas, os dízimos e as ofertas. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. E eu queria começar com você lá em Levítico 27, versículo 30. Aqui nós vamos ver sobre o ato de dizimar. Olha só o que diz. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então aqui já nós começamos falando sobre dízimo. Ao devolvermos a Deus o dízimo das nossas rendas, nós reconhecemos que tudo pertence a Ele. Isso é o que nós podemos ver lá em Salmos 24, versículo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia. Salmos é o maior livro da Bíblia e está quase no centro dela. Olha só o que diz. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quando nós falamos que Deus é dono de tudo, nós não paramos para analisar o contexto dessa frase. Quando falamos tudo, parece que não falamos nada. Mas quando a gente tenta entender essa frase, nós vamos perceber que Deus é dono dos nossos talentos, do nosso tempo, dos nossos materiais, da nossa família, de tudo. Então, se tudo é do Senhor mesmo, até os nossos problemas. Dizimar é um ato de adoração e honra a Deus. Olha só o que Provérbios 3, versículo 9 vai dizer para nós. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Dizimar não é um ato de dar, é um ato de devolver. Quando eu devolvo, eu entendo que aquilo não é meu. Então vamos para a nossa primeira pergunta? Olha só o que diz. Cristo aprovou a devolução do dízimo? Vamos lá para Mateus 23, versículo 23. E nós vamos ver qual é o contexto desse verso. Olha só o que diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus aprovou o ato de devolução do dízimo, mas ele também falou que nós devemos fazer algumas coisas a mais, que foi o que nós vimos ali no verso. Nós também devemos observar preceitos importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. Então, você não dá para fazer uma coisa sem ligar a outra. Não dá para eu só devolver o dízimo sem cuidar do meu semelhante. Vamos entender com mais profundidade o que nós estamos lendo aqui? Vamos lá para Lucas 18, dos versículos 10 ao 14. Lucas 18, dos versículos 10 ao 14. Olha só o que diz. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador.
Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, olha só, o fariseu que nós vimos aqui, ele estufava o peito para dizer tudo que ele era bom, né? Só porque ele cumpria a lei. Só que o coração dele estava longe de Deus, e ainda ele se achava melhor que os outros, diferente do publicano, que procurava de Deus misericórdia. Então, vocês viram que uma coisa não dá para separar da outra? O verdadeiro sentimento que deve nos mover quando nós vamos devolver o dízimo é a total dependência de Deus, sabendo que nada temos e que tudo pertence a Ele, ok? Vamos então para a nossa segunda pergunta. Diz assim, qual o primeiro exemplo na Bíblia de alguém devolvendo o dízimo? Vamos lá para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 14, versículo 20. Vamos ver uma história bem interessante sobre Abraão. Olha só, então Gênesis 14, versículo 20 vai dizer o seguinte: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Essa é uma história bem interessante e com um personagem bem misterioso. Nesse momento, Abraão dá o dízimo de tudo que ele tinha para Melquisedeque. Aqui, se você acompanhar o verso 18, diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Daqui a pouco nós vamos ver o que Paulo vai falar sobre isso, mas aqui a gente já entende que por ele viver do Evangelho, ele sobrevivia também pelo Evangelho. Muitas pessoas falam que foi Moisés que instituiu o dízimo, mas aqui nós vemos que foram muitos anos antes de Moisés nascer. Então não foi ele que instituiu, já tinha anteriormente, ok? Vamos para a nossa próxima parte aqui. Só para a gente entender um pouquinho mais, o dízimo está falando de 10%, tá? Então a 10ª parte. Muitas pessoas podem falar assim, eu vou te devolver 5% de dízimo. Isso não é dízimo. Ou outra pessoa pode falar, eu vou devolver 15% de dízimo. Isso também não é dízimo, tá? Dízimo é 10%. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Olha só o que diz. Como o dízimo era usado em Israel? Vamos lá para Números 18, versículo 21. É um pouquinho mais para frente de Gênesis, tá? Depois de Levíticos você chega em Números. Olha só o que diz. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Depois de ler esse verso aqui, você deve estar pensando, tá, mas quem que é Levi? Levi era um dos filhos de Jacó. Levi era uma das tribos de Israel, tá? Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia e voltar lá para Êxodo 32, você vai ver que existe um episódio muito triste na história de Israel, que foi quando eles fizeram, sob liderança de Arão, um bezerro de ouro. E aí eles começaram a adorar esse bezerro de ouro, porque Moisés já fazia quase 40 dias que estava no monte com Deus. E aí eles começaram a ficar pensando, poxa, mas Moisés morreu, cadê Moisés? Agora a gente tem que fazer alguma coisa. E nessa de fazer alguma coisa, eles pediram para Arão fazer um Deus para eles. Porque esse Deus que eles fizeram ali era uma das divindades que o povo do Egito adorava. Nesse momento eles pensaram em voltar para o Egito e diminuir a rejeição que o povo egípcio tinha deles. Então eles fizeram esse bezerro de ouro, tá? Então nesse momento que quase que Israel inteira se prostrou diante desse bezerro de ouro, a tribo de Levi foi a única que nenhum dos seus membros se prostrou para adorar esse ídolo. Então olha só que grande bênção, eles foram separados por Deus para o sacerdócio. E você vai ver na continuação da história que eles não tinham herança nenhuma, porque Deus era a herança deles. A tribo de Levi então passou a sobreviver dos dízimos de Israel. Eles recebiam todo o dízimo do povo de Israel e desse dízimo inteiro eles também davam o dízimo deles. Vamos ver então na nossa Bíblia, só para a gente enfatizar o que nós falamos aqui, Números 1:53. Diz assim: Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Olha só que grande missão que eles tinham. E para terminar essa parte, vamos ler Deuteronômio capítulo 18, versículo 2. É um pouquinho mais para frente de Números. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Olha só que legal. Então, só para reafirmar aí o que eu falei anteriormente, né? Aqui está tudo pautado na Bíblia, ok? Vamos então para a nossa próxima pergunta? É a seguinte: o que Paulo afirma sobre o sustento do ministério evangélico? Então agora nós vamos lá para o Novo Testamento, em 1 Coríntios 9.
tá? Então pegue aí na sua Bíblia também 1 Coríntios 9, dos versículos 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, para a gente entender com mais profundidade o que nós estudamos aqui, os levitas eram responsáveis pelo serviço religioso do templo. Então, eles não tinham tempo para fazer plantação, para cuidar de gado, para cuidar de nada. O tempo deles era exclusividade de Deus. Então, eles serviam no templo, tá? E da mesma forma, os que hoje vivem pregando, né, vivem para mandar essa mensagem do advento à frente, eles também que vivam do Evangelho, assim como Paulo falou ali no verso 14. Né? Então, deixa eu voltar aqui para você. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, deu para entender bem o que nós estudamos aqui. Né? O dízimo é para pregação do Evangelho. Tá? Só que, além do dízimo, será que tem alguma coisa a mais? Vamos ver então na nossa próxima pergunta. Olha só. Além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? Vamos lá para Salmos 96, versículo 8. Como eu já disse anteriormente, Salmos é o maior livro da Bíblia, tá? Então, Salmos 96, versículo 8, diz assim: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. E o outro verso que nós vamos ler está em Malaquias 3:8. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, tá? Então, se você chegar em Mateus, é só você voltar um pouquinho que você vai parar em Malaquias. Malaquias 3, versículo 8 diz o seguinte: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, olha só como Deus foi bem claro aqui, nos dízimos e nas ofertas. Nós vimos o quanto Deus especificou o dízimo, é 10% e pronto. Agora nós vamos estudar sobre as ofertas, tá? Nós vimos aqui que é uma maneira de roubar Deus quando você não oferta. E no verso anterior, que foi lá Salmos 96:8, diz que quando nós vamos aos átrios da casa de Deus, nós também devemos levar oferendas, né? Que nesse caso seriam as ofertas. As ofertas expressam nossa gratidão por tudo que Deus faz por nós. E elas são proporcionais às bênçãos que Deus nos dá, tá? Nós vamos ler um verso para exemplificar melhor o que nós estamos tentando entender aqui. Vamos lá para 2 Coríntios 9, versículo 7. Então, 2 Coríntios, nós já abordamos 1 Coríntios agora há pouco. E agora nós vamos para 2 Coríntios 9, versículo 7. Olha só o que diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então aqui nós vemos claramente que o ato de ofertar é daquela gratidão que você tem a Deus por tudo que Ele dá. Eu gostaria de fazer um exemplo aqui para você entender um pouquinho mais da importância de as ofertas também serem sistemáticas. Pensa que você faz um pacto com Deus de dar todo mês para Ele R$50. Só que chega a determinado mês em que não tem muita entrada na sua carteira. E aí você não consegue dar R$50 para Deus. Nesse caso, você firmou um pacto com Deus e você ficaria devendo Deus. Então, se você faz uma porcentagem, por exemplo, eu vou dar 5% de oferta. Então, 5% de zero é zero. Né? Então, eu vou dar 10% de oferta para Deus todos os meses. Se você tiver um declínio na sua renda e não puder ofertar, 10% de zero é zero. Então você notou que se nós fizermos uma oferta sistemática para Deus, nós nunca vamos dever Ele? Legal, né? Se você ficou com qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou procurar te ajudar, ok? Olha só, as ofertas, elas expressam nossa gratidão por tudo que Deus nos dá. Que legal, né? E agora nós vamos explorar um pouquinho mais sobre as ofertas. Olha a próxima pergunta. Para Jesus, qual é a essência da verdadeira oferta? Vamos para a Bíblia? Lá em Lucas 21, dos versículos 1 ao 4. Então, Lucas está ali no Novo Testamento, após Marcos, ok? Lucas 21, versículo 1 ao 4. Diz o seguinte: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento.
Olha só que interessante, e eu gostaria já de pontuar de cara com você que nós não estamos pregando aqui para você dar tudo para Deus que Ele vai te dar R$ 1 milhão. Não é isso, nós não pregamos a teoria da prosperidade. O exemplo dessa mulher para nós é que ela confiava tanto em Deus que para ela não importava dar tudo que ela tinha. A diferença das ofertas dessas pessoas citadas aqui é que os fariseus eles davam do que sobrava, então por mero formalismo religioso. Já a mulher, ela deu do que dava no seu coração. Para Deus, não é a quantia que importa, mas sim o nível de entrega da pessoa. Olha só uma frase muito interessante que tem aqui no nosso estudo. A dádiva da viúva estava firmada na certeza de que Deus proveria todas as suas necessidades. Sua oferta vinha do íntimo de seu ser. Para ela, pouco importava o que sobraria. Na verdade, ela não entregou tudo o que tinha, entregou tudo o que ela era. Isso sim é sacrifício. Então essa senhora foi e é um grande exemplo de entrega para nós, né? Então, para você aprender um pouquinho mais da história dela, leia esse texto na íntegra, do capítulo 21, tá? Que é muito interessante. Vamos continuando então? Que sentimento devemos ter ao entregar os dízimos e ofertas? Nós já lemos esse verso, mas nós vamos ler de novo, tá? Em 2 Coríntios 9:7. Olha só o que diz. Cada um contribua então segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, tá? Então o nosso espírito, quando nós vamos devolver o dízimo e dar as ofertas, tem que ser de um coração generoso. Não pode ser naquela mesquinhez, né, onde você vai com o coração triste de ter que dar. Não, tem que ser fruto do coração, fruto de gratidão a Deus. Nós não temos noção de quanto Deus nos ajuda diariamente. O simples fato de nós respirarmos é porque Deus está nos sustentando. E isso é muito além do que a gente está falando aqui. Olha só o texto aqui. Tudo que temos e somos vem das mãos bondosas de Deus. Como deveríamos ser gratos pelas bênçãos que recebemos? Às vezes nós recebemos tantas coisas, mas não agradecemos por nada a Deus. Essa mesma gratidão deve ser demonstrada por meio de nossas ofertas e com alegria no coração. Então, meu amigo, minha irmã, nós precisamos ser gratos a Deus. Olha o tanto de livramento que Ele nos dá diariamente, a comida que nunca falta na nossa mesa, nossos familiares que estão bem de saúde. Nós não reconhecemos muitas vezes a bondade de Deus, o teto sobre as nossas cabeças. Então pare e pense em tudo o que Deus faz por você. O simples ato de você estar assistindo esse vídeo nesse dispositivo que você tem nas mãos. Seja mais grato a Deus. E para finalizar, olha só o que diz aqui. Deus faz uma linda promessa aos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Que nós podemos ver isso lá em Malaquias 3:10. Ao contrário do que ocorreu no dilúvio, em que as janelas do céu derramaram o juízo divino, Deus tem derramado um dilúvio de bênçãos sobre justos e até mesmo injustos. Porém, é certo que a fidelidade a Deus é um exercício espiritual que traz mais benefícios ao doador. Então, quando você pensa que está doando para Deus, né, fazendo uma caridade para Deus, Deus não precisa do teu dinheiro. O que Ele quer é que você seja feliz. Pera, como que eu vou ser mais feliz devolvendo dízimos e ofertas? Eu gostaria que você pensasse no seguinte exemplo. Uma pessoa que não tem uma vida de fidelidade com Deus. Ela vive só para si. Ela não lembra de Deus quando está mexendo nas suas finanças. Quando Deus nos abençoa com prosperidade, é para 3 finalidades. Primeira, para nós darmos uma boa vida para nossa família. Segundo, para nós ajudarmos o nosso próximo. E terceiro, para a pregação do Evangelho. Então, de forma resumida, quando Deus nos abençoa, é para nós abençoarmos o nosso semelhante. Você tem sido fiel a Deus? E quando eu falo fiel a Deus, não é só no sentido do dinheiro que nós vimos aqui, é no sentido dos bens materiais usados para a causa de Deus, é do nosso tempo usado em qualidade para a pregação do Evangelho, é através dos nossos dons, dos nossos talentos. Vocês lembram que nós lemos que tudo vem de Deus e que tudo é de Deus? Então nós precisamos ser mordomos fiéis. Nós precisamos cuidar do que Deus nos dá. Então eu gostaria de ir com você para a última parte, que é do minha decisão. Olha só o que diz. Aceito que os dízimos e as ofertas fazem parte do plano divino para a manutenção de sua obra e decido de hoje em diante devolver de forma sistemática meus dízimos e minhas ofertas? Se esse é seu desejo, eu gostaria de orar com você nesse momento. Grandioso Pai, querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a sua palavra. Nós, nesse estudo, vimos o quanto é importante que nós sejamos fiéis a Ti,
Não porque o Senhor precisa do nosso dinheiro, mas sim porque através da fidelidade ao Senhor, nós seremos mais felizes, Pai. Nos ajuda nesse propósito, nos ajuda na nossa missão aqui na terra, Pai. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.